Olá, sou o professor Marcos. Esta é a nossa primeira aula. O nosso assunto hoje é operações sobre mercadorias, preços de custo e venda, lucros e prejuízos. Utilizando o processo da porcentagem, pode-se facilmente calcular, partindo do preço de custo, o preço de venda de mercadorias, considerando o lucro sobre o preço de custo ou venda. Para calcular o preço de venda com lucro sobre o preço de custo, considera-se o preço de custo como o valor correspondente a 100%. O mesmo vale para vendas com prejuízo, quando o produto não apresenta demanda no mercado consumidor, e a empresa opta por vender para recuperar parte do custo. Todo comerciante compra uma certa mercadoria por um determinado preço, que é chamado de preço de custo, e em seguida, efetua a revenda do mesmo com lucro ou prejuízo. Quando o cálculo sobre o preço de lucro ou prejuízo é calculado, em bases percentuais, em cima do preço de custo do produto adquirido, temos o que é chamado de porcentagem. Em toda operação, envolvendo problemas relacionados com porcentagem sobre o custo do produto, as partes obrigatórias de cálculos na operação são: venda custo-lucro ou pré. C. Custo V. Venda L. Lucro P. Prejuízo. É a venda do produto com lucro na operação é sempre igual à soma do custo mais o lucro. Leiam a apostila, façam os exercícios propostos e até a próxima aula. Olá, voltamos com a nossa segunda aula de operações financeiras. Hoje falaremos sobre tempo e taxa. Juro é a remuneração do capital que se submete a um risco. É o preço de um crédito ou capital emprestado durante um período de tempo. Emprestarmos certa quantia por um determinado espaço de tempo, costumamos cobrar uma certa importância, de modo que, no fim do prazo estipulado, tenhamos não só a quantia emprestada. A taxa de juros, indica por I, é dada de duas formas. Forma percentual, 6, 12, 36 usando o percentual. Forma unitária, 0,06, 0,12, 0,36 utilizando os zeros. O juro simples ocorre quando apenas o principal rende durante a aplicação. O juro simples produzido ou cobrado é diretamente proporcional ao capital, à taxa e ao tempo em que foi conforme se considere o ano civil 365 dias ou o ano comercial 360 dias, o juro será dito juro exato ou juro comercial ordinário. Montante é a soma do capital principal com o juro relativo ao período de aplicação. Chama-se valor atual de um compromisso futuro a determinada taxa de juros, ao capital que, se colocado a render juros àquela taxa, a partir da data de hoje, atingiria um montante. Bom pessoal, na apostila você encontrará vários exercícios, textos, referente ao conteúdo exposto. Leiam, façam os exercícios e coloquem em prática este assunto tão precioso. Um abraço e até a próxima aula. Olá, voltamos com a terceira aula, juros exato e comercial. Nas operações correntes, a curto prazo bancos comerciais, onde usualmente é adotado o regime de juros simples, o prazo é expresso em dias. Conforme se considere o ano civil 365 dias ou o ano comercial 360 dias, o juro será dito juro exato ou juro comercial ordinário. Juro simples. Há basicamente três tipos de juro simples: comercial, exato e bancário. Juro comercial. Nessa modalidade, todos os meses terão 30 dias, e o ano terá 360 dias. Juro exato. Nessa modalidade, os meses seguem a realidade 28, 29, 30 ou 31 dias, conforme um mês e o ano, bissexto ou não. E o ano apresenta 365 ou 366 dias.
Juro bancário. Nessa modalidade, os meses seguem a realidade 28, 29, 30 ou 31 dias, conforme o mês e o ano, bissexto ou não. O ano possui 360 dias, como juro comercial. Formas de se resolver juros simples exato. 1. Descobrir se o ano é ou não bissexto. Isso impacta no mês de fevereiro, e na própria duração do ano. 2. Realizar a contagem de quantos dias o capital foi aplicado. Conta-se o primeiro dia de aplicação, e não conta-se o dia do resgate. 3. A taxa deve estar no período anual ou diário. Olá, pessoal, chegamos ao final da nossa aula hoje. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima. Olá, hoje é a quarta aula de operações financeiras e falaremos sobre capitalização simples. Juro simples. Capitalização é a remuneração de determinado capital durante um intervalo de tempo. Mês comercial possui 30 dias. Ano comercial possui 360 dias. Ano civil possui 365 dias. Quando um capital é aplicado a uma certa taxa por período, por vários intervalos ou períodos de tempo, o valor do montante pode ser calculado segundo duas convenções. Regimes de capitalização simples, ou juros simples, e capitalização composta ou juros compostos. Na capitalização simples, os juros gerados em cada período são sempre os mesmos e são dados pelo produto do capital pela taxa. Os juros são pagos somente no final da aplicação. Capitalização composta é aquela em que a taxa de juros incide sobre o principal acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Quando uma soma está aplicada a juros compostos, os juros são calculados não apenas sobre o capital inicial, mas sobre este capital acrescido dos juros já vencidos. Bom pessoal, leiam a apostila, façam os exercícios propostos e até a próxima. Olá, voltamos com a quinta aula e hoje falaremos sobre montante simples, desconto simples. Montante é a soma do capital principal com juro relativo ao período de aplicação. Chama-se valor atual de um compromisso futuro a determinada taxa de juros, ao capital que, se colocado a render juros àquela taxa, a partir da data de hoje, atingiria um montante igual ao valor nominal do compromisso, em sua data de vencimento. Toda vez que se resgata um título de crédito antes de seu vencimento, obtém-se com isto um desconto, que é a diferença entre o valor nominal e o atual. Valor nominal VN é o valor indicado no título valor no vencimento. Valor atual é o valor do título antes do vencimento valor de hoje. Desconto racional ou por dentro é o equivalente ao juro simples, produzido pelo valor atual no período correspondente, à taxa fixada. Desconto comercial, bancário ou por fora é o equivalente ao juro simples, produzido pelo valor nominal no período correspondente, à taxa fixada. Podemos chamar de J valor do juro, C valor do capital inicial ou principal e taxa de juro N tempo, período, prazo de aplicação. Bom pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Acessem o AVA, leiam a apostila e realizem os exercícios propostos. Um abraço a todos. Sexta aula de operações financeiras. Hoje falaremos sobre capitalização composta, juros compostos. No regime de capitalização composta, os juros produzidos no período serão acrescidos ao valor aplicado e no próximo período também produzirão juros sobre juros.
A capitalização composta caracteriza-se por uma função exponencial, em que o capital cresce de forma geométrica. O intervalo após o qual os juros serão acrescidos ao capital. Período de capitalização. Logo, se a capitalização for mensal, significa que a cada mês os juros são incorporados ao capital para formar nova base de cálculo do período seguinte. Juro composto é aquele que a partir do segundo período financeiro é calculado sobre o montante do período anterior. O juro é composto quando a cada período os juros são incorporados ao principal e o novo principal passa também a render juros. O regime de juros compostos é o mais comum no sistema financeiro e, portanto, o mais útil para cálculos de problemas do dia a dia. Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do período seguinte. Matematicamente, o cálculo a juros compostos é conhecido por cálculo exponencial de juros. Sétima aula de operações financeiras. O nosso assunto hoje é sobre montante composto. No mercado financeiro, o regime de juros compostos é o mais comum. Neste processo, os juros de um dado período entram no cálculo do capital inicial para o cálculo dos juros no período. Desconto composto é aquele em que a taxa de desconto incide sobre o montante ou valor futuro, deduzido dos descontos acumulados até o período imediatamente anterior. É obtido em função de cálculos exponenciais e praticamente não é utilizado em nenhum país do mundo. Raramente se toma conhecimento de um caso em que esse critério tenha sido aplicado. Tem importância meramente teórica. No caso de desconto simples, a taxa de desconto incide somente sobre o valor futuro dos títulos, tantas vezes quantos forem os períodos unitários. Já no caso do desconto composto, para N períodos unitários, a taxa de desconto incide, no primeiro período, sobre o valor futuro do título, no segundo período, sobre o valor futuro. O desconto composto por fora caracteriza-se pela incidência sucessiva da taxa de desconto sobre o valor nominal do título. O desconto composto por dentro ou racional é aquele estabelecido segundo as conhecidas relações do regime de juros compostos. Assim sendo, o desconto composto racional é a diferença entre o valor nominal e o valor atual de um título, quitado antes do vencimento. Olá, hoje é a nossa oitava aula e falaremos sobre o Sistema Financeiro de Habitação. O Sistema Financeiro de Habitação, SFH, foi criado pela Lei nº 4.380/64, com o objetivo de implantar uma política de habitacional de alcance a todas as classes sociais. A alienação fiduciária é um tipo de financiamento utilizado na comercialização de bens. Nesse tipo de contrato, o bem é adquirido com recursos da instituição financiadora que mantém. O construtor ou incorporador, para lançar e entregar o empreendimento, firma com o adquirente um contrato de compra e venda da unidade com pagamento parcelado. B. O próprio imóvel comercializado constitui-se na garantia da dívida contraída junto ao construtor, o que é feito com a alienação fiduciária em garantia. C. Sendo titular desse crédito, o construtor busca negociá-lo com a companhia securitizadora mediante a cessão de crédito. D. A companhia securitizadora, por sua vez, emite títulos, CRI, vinculados ao crédito adquirido do construtor e promove a sua colocação no mercado financeiro. Sistema de amortização constante (SAC) é uma forma de amortização de um empréstimo por prestações que incluem os juros, amortizando assim partes iguais do valor total do empréstimo. O valor da amortização é calculada dividindo-se o valor do principal pelo número de períodos de pagamento, ou seja, de parcelas. Chegamos ao final da nossa aula. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima.
Olá, chegamos à nossa última aula e hoje falaremos sobre o uso do FGTS nos financiamentos imobiliários. FGTS é uma sigla que muitos se lembram apenas quando se desligam da empresa onde trabalham, ou quando resolvem adquirir a casa própria. Mas será que todos conhecem as regras para usar esse dinheiro no financiamento imobiliário? O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço equivale a 8 do salário do trabalhador rendendo juros de 3 ao ano, mais atualização monetária mensal. O FGTS é praticamente uma poupança. Está impedido de usar o fundo proprietário de imóvel em construção ou concluído no município de residência ou de trabalho, ou nas cidades vizinhas, quando não financiado pelo SFH. Ser filiado ao regime do FGTS há mais de 3 anos. Não ser proprietário ou promitente comprador de imóvel residencial financiado. Para usufruir desse financiamento, o interessado deve atender aos seguintes requisitos: renda familiar de até R$ 4.500,00. Que o empreendimento escolhido para adquirir o imóvel já tenha sido aprovado pela Caixa e com o uso deste tipo de recurso. Destinado às famílias com renda familiar de até R$ 4.500,00 e destinados à aquisição da casa própria. O valor da carta de crédito varia de acordo com a renda familiar. Bom pessoal, chegamos ao final. Leiam a apostila, acessem o AVA e você encontrará maiores informações. Um abraço.